2 dias depois de o presidente americano Joe Biden autorizar a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance contra alvos na Rússia, o governo de Vladimir Putin promoveu uma nova alteração na sua doutrina nuclear, o que na prática torna o uso de armas nucleares mais facilitado. Isso quer dizer que a humanidade está a um passo mais próxima de uma nova guerra nuclear. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, bora lá! Hoje é dia 19 de novembro de 2024 e exatamente hoje a invasão russa à Ucrânia completa exatamente 1000 dias. E aí, como simbolismo nessa data ou para essa data, o governo de Vladimir Putin fez um comunicado informando sobre uma nova alteração na sua doutrina nuclear. É o que trata essa manchete. Dá só uma olhada. Putin prevê guerra nuclear com os Estados Unidos se Kiev usar mísseis, os mísseis de longo alcance, nesse caso especificamente, os Attack-MS de fabricação estadunidense. Nos 1000 dias da invasão da Ucrânia, russo decreta que o uso de míssil ocidental por Kiev é ou será um ataque conjunto feito pelos países da OTAN, o que a Rússia interpretará como sendo uma declaração de guerra. Vamos entender melhor, ó. Agora, ou seja, a partir dessa nova mudança da doutrina nuclear dos russos, a política estatal no campo da dissuasão nuclear afirma que a Rússia poderá reagir nuclearmente, caso o país ou a aliada Belarus ou Bielorrússia enfrentem um ataque com o uso de armas convencionais que criam uma ameaça crítica à sua soberania e ou à sua integridade territorial. Perceba que aqui, ó, ele cita também a Bielorrússia, que ainda que seja um país independente, soberano, é na prática uma extensão da Rússia. Ou seja, a Bielorrússia anda de acordo com os interesses de Vladimir Putin. Não à toa, a Bielorrússia também abriga algumas armas nucleares. Ou seja, minha gente, essa nova alteração, em resumo, dá uma olhada. Afirma que se a Rússia quiser, sua doutrina agora permite que ela declare uma guerra nuclear contra os Estados Unidos e seus aliados na OTAN, caso eles forneçam armas para um ataque sério por parte da Ucrânia. Ou seja, se a Ucrânia, que não é um país nuclear, utilizar mísseis ou armas de longo alcance para atingir alvos na Rússia, a Rússia interpretará que o ataque não é um ataque feito pela Ucrânia, mas sim por esses países que têm dado esse suporte, têm dado esse apoio. Então a Rússia interpretará como uma declaração de guerra. E nesse caso, por se tratarem de potências nucleares, como Estados Unidos, França, Reino Unido, a Rússia poderá fazer uso dessas armas, ou seja, a política interna russa prevê que, nesse caso, os russos estariam autorizados a usarem esse tipo de armamento. Porém, dá uma olhada no final, ó. Por evidente, isso não significa que a Rússia vá fazê-lo. Ou seja, ainda que a Rússia seja de fato atacada com esses mísseis ocidentais usados pela Ucrânia, isso não significa automaticamente que a Rússia vai utilizar essas armas nucleares. Isso se dá por quê, gente? Simplesmente porque não é interesse da Rússia e de nenhum outro país no mundo que haja a deflagração de uma guerra nuclear. Todos sairiam perdendo. E além de tudo, é importante deixar claro que desde o início deste mês, desde a eleição nos Estados Unidos da América, há um novo componente que precisa ser levado em consideração nessas nossas análises geopolíticas, que é o fator Donald Trump. A eleição de Donald Trump traz novos componentes para o tabuleiro do xadrez. E em essência, qual é o principal novo componente? Com Trump sentado na cadeira presidencial dos Estados Unidos, há uma perspectiva real, muito factível, de que a guerra esteja agora caminhando para momentos finais. Ou seja, tudo indica que a partir do ano que vem a guerra irá sim caminhar para um desfecho. Inclusive o Volodymyr Zelensky sabe disso. Olha só a manchete. Zelensky diz que guerra na Ucrânia terminará mais rápido sob a presidência de Trump.
O presidente ucraniano admitiu que a situação no campo de batalha está difícil, admitiu isso em entrevista. Ou seja, pessoal, o Vladimir Putin talvez tenha sido o líder internacional aí, junto com Benjamin Netanyahu, aquele que mais comemorou a vitória de Donald Trump, porque as perspectivas para a Rússia com a eleição de Trump são extremamente satisfatórias. O Trump, há mais de ano, desde que começou a guerra, vem afirmando que se ele fosse presidente dos Estados Unidos, a guerra não teria começado. Se ele fosse eleito presidente dos Estados Unidos, como agora foi, ele iria acabar com a guerra em pouco tempo. Então tudo leva a crer que Trump vai sim implementar medidas políticas aí que coloquem fim ao conflito. E o Vladimir Putin sabe disso. Então o Putin, ainda que seja atacado por um ou outro míssil fornecido pelos Estados Unidos, o Putin dificilmente vai responder com o uso de armas nucleares, porque ele sabe que daqui 2 meses aproximadamente, Donald Trump estará na presidência dos Estados Unidos e muito possivelmente serão implementadas políticas, acordos que colocarão fim ao conflito. Então o Putin ele não vai se precipitar utilizando armas nucleares e arriscando escalar ainda mais o conflito, sabendo que daqui pouco tempo tudo indica que o conflito terá um desfecho, e um desfecho, diga-se de passagem, muito favorável à Rússia. O que eu quero dizer na prática? Quero dizer que a Rússia vai efetivamente anexar ao seu território boa parte do leste ucraniano, aqueles territórios que já estão sob controle dos russos. Beleza, beleza? E em todo esse contexto, gente, importante também falar sobre a posição de boa parte dos países europeus. Boa parte dos países europeus estão assim, olha a manchete. Eleição de Trump deixa a Europa de cabelo em pé. Gente, não é segredo para ninguém que Donald Trump tem uma política muito mais voltada para os interesses internos dos Estados Unidos, além de ser extremamente crítico, por exemplo, à OTAN. Por vezes, ele já falou que os Estados Unidos são os grandes responsáveis por financiarem a OTAN e que a Europa não dá a devida atenção, não fornece os devidos investimentos que deveriam dar à OTAN. E que ele, quando presidente novamente, cortaria essa ajuda financeira à Europa. Na prática, isso quer dizer o quê? Na prática, isso quer dizer que a defesa militar da Europa é em muito garantida pelos Estados Unidos. Isso vem, inclusive, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Houve entendimento após o final da Segunda Guerra Mundial que era necessário, para garantir novos tempos de paz, que os países europeus não investissem em armas. E isso acabou acontecendo na prática. Boa parte dos países europeus, até mesmo as maiores economias, não se destacam por serem grandes potências militares. Tanto é que agora, com a invasão russa à Ucrânia, muitos países europeus vêm ligando o sinal de alerta e mudando justamente essa política de investimento em forças militares, ou seja, têm passado a investir muito mais. Então a eleição do Trump evidencia que a Europa, muito possivelmente, vai deixar de ter toda essa cobertura historicamente dada pelos Estados Unidos do ponto de vista militar, o que tem levado a essas mudanças políticas na Europa em termos de investimentos militares. Resumidamente, há um receio muito fundamentado por parte de líderes europeus de que, uma vez que Trump tome posse, a questão ucraniana será gradativamente abandonada pelos Estados Unidos e ficará a cargo da Europa buscar defender a Ucrânia. E por que é do interesse europeu buscar defender a Ucrânia? Porque a Europa teme que, caso a Rússia tenha sucesso na Ucrânia, a Rússia posteriormente possa se sentir empoderada e buscar anexar outros territórios ali no leste europeu. Você se lembra, por exemplo, que muitos países ali do leste europeu já foram membros da antiga União Soviética, são países que historicamente sempre estiveram na alça de influência da Rússia. Então a Rússia poderia, uma vez tendo sucesso na Ucrânia, buscar também invadir e anexar outros territórios na Europa. Então daí a Europa estar muito atenta. Inclusive, na segunda-feira, depois que foi divulgado que o governo americano tinha autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, o chanceler francês, dá aí uma olhada, ele também falou sobre a possibilidade da França dar a mesma autorização. O chanceler da França disse na segunda que considera dar a mesma autorização no caso dos seus mísseis de cruzeiro terra-ar, o Scalp EG, gêmeos do britânico Storm Shadow,
ambas armas que já estão no arsenal ucraniano. Então tá aí a França analisando a possibilidade de dar a mesma autorização aos ucranianos, justamente como uma forma de tentar fortalecer a Ucrânia nesses últimos 2 meses de mandato de Joe Biden, que seriam aí, no entendimento de muitos, os instantes finais deste apoio mais robusto que a Ucrânia terá. Que coincide, lógico, com os momentos finais do governo Biden. Mas aí, gente, o grande problema da França utilizar o uso desses mísseis é que existe um número limitado desses mísseis. Afinal de contas, a Europa não tem um arsenal gigantesco desses mísseis, eles são extremamente caros e a efetividade deles também é muito limitada. Afinal de contas, a Rússia tem um sistema de defesa aérea muito avançado, muito moderno, que consegue abater boa parte desses mísseis muito antes deles se aproximarem dos alvos. É o que fala, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, dá uma olhada. Mas o fato é que na Crimeia, após alguns ataques bem-sucedidos, eles, ou seja, os mísseis foram poupados, seja pelas unidades limitadas, seja pelo altíssimo custo, cerca de 6 milhões de reais a unidade, gente, 6 milhões cada míssil. Ou seja, pela maior eficácia da defesa aérea contra as armas, eficácia da defesa aérea dos russos. Ou seja, ainda que esses mísseis também fossem autorizados por parte de países europeus, a efetividade, a eficácia deles seria muito limitada. Nesse mapa aqui, ó, só para termos uma noção, o raio de alcance desses mísseis. Nesses diferentes tons de rosa, aqui mais no meio, acompanha o cursor do mouse. Está sendo identificados ATAC-MS, os diferentes modelos de ATAC-MS que tiveram agora, no domingo, a autorização do governo americano para que fossem usados. Existem modelos, por exemplo, os Storm Shadow ou os Scalp EG, esses citados aqui pelo chanceler da França, que determinados modelos podem atingir, ó, aqui na tabela ao lado, ó, 560 quilômetros de alcance. Nesse caso, eles poderiam chegar até mesmo a Moscou, a capital russa. Mas, enfim, a efetividade deles é algo aí muito limitada e, de acordo com especialistas, não trariam, mesmo que fossem autorizados de serem usados, não trariam mudanças robustas no cenário de guerra. Então, o que fica parecendo, gente? Qual que é a impressão? É que o governo Biden, nesses últimos 2 meses de mandato, tem buscado aí, ó, criar maneiras de fortalecer o máximo possível a Ucrânia para tornar as condições para uma eventual negociação no novo governo Trump para o fim da guerra, para tentar tornar a condição um pouco mais favorável aos ucranianos. Mas o que tudo indica é que a guerra caminhará nos próximos meses, principalmente a partir do ano que vem, para o desfecho, e esse desfecho indica que a Ucrânia terá sim que abrir mão desses territórios aqui no leste, ó, boa parte dessas 4 províncias, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia e a Crimeia, né, que já está sob controle russo desde 2014. E aí, independentemente da Ucrânia, no final das contas, acabar perdendo território, qual será o grande trunfo que Donald Trump trará para si? Baterá no peito e dirá o quê? Eu fui o responsável por acabar com a guerra. E será isso que importará principalmente para os seus apoiadores. Trump ficará conhecido como aquele que acabou com a guerra na Ucrânia. Ah, mas a Ucrânia perdeu parte do território. Não importa. O que importa é que a guerra teve fim e a paz reinou. Será isso, com certeza, o que Trump buscará como legado para o seu segundo mandato. E você, o que pensa sobre tudo isso? Acha que a guerra caminhará para esse desfecho? Ou uma guerra nuclear é inevitável? Deixa para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!